Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre cada um. Ainda bem que o pessoal do louvor fala boa noite forte, porque aí a gente pensa que é uma multidão. Mas pelos números do Facebook agora, pelos números do Instagram agora e pelos números do YouTube, o pessoal está escolhendo muito o YouTube porque eles podem colocar na TV e assistir a nossa programação numa tela bem maior. Alguns conseguem, outros não, mas nós estamos com um bom número de pessoas e eu queria dizer para você que nós vamos ler os pedidos de oração no final. Mande os pedidos de oração para nós agora, para que nós possamos estar recebendo e no final orando por você. Eu tenho uma grande notícia para você. Cada dia que tem passado, nós temos aprendido e sido fortalecidos pela palavra. Agora é a hora da palavra de Deus fazer toda a diferença na nossa vida. Eu creio na manifestação do poder de Deus, eu creio na manifestação da vontade de Deus, eu creio naquilo que Deus tem feito esses dias na nossa vida, eu creio na proteção de Deus. Olha só, eu queria compartilhar com você uma palavra que eu li há muito tempo atrás, num livrinho, ficou famoso, Meu Campo de Lentilhas, Meu Campo de Lentilhas, do pastor, esqueci o nome dele, me lembro agora, pastor lá de BH, bom, daqui a pouco eu me lembro. Esse livro foi muito importante para mim porque me deu grandes lições. E eu me lembro agora, e eu recordo agora, como é importante que determinadas palavras de Deus que nós lemos, ouvimos pregação no passado, fomos ministrados por ela, em dado momento Deus traz a nossa memória. Deus traz a nossa memória. Isso se chama palavra revelada. A palavra revelada, ela é cravada, ela é escrita no teu coração com letras de fogo. Você jamais esquece. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo de Deus usa aquilo que você recebeu e faz te lembrar de um princípio, de uma palavra. Isso acontece com todos nós. Em determinado momento, você se lembra de alguma coisa que você ouviu a pregação, você se lembra de alguma coisa que você leu na palavra e foi ministrado por ela. Hoje eu quero falar sobre não perca aquilo que Deus te deu. Não perca aquilo que Deus te deu. Hoje nós vamos ter aqui continua a nossa campanha das águas de Naamã, onde nós vamos estar mergulhando nossos pedidos. Mergulhar os nossos pedidos faz parte de um mover, faz parte de uma manifestação, faz parte de uma atitude de fé. Quando você levanta e aí na sua casa coloca um pouco de água em algum lugar, coloca teus pedidos, dê um saquinho plástico e você mergulha e fala assim como Naamã mergulhou e foi curado de lepra, eu mergulho os meus pedidos nessa água como um ato de fé, sabendo que Deus é maior do que cada um desses problemas que estão aqui. E a diferença vai acontecer. Amém? Eu queria que você fosse para 2 Samuel, capítulo de número 23. 2 Samuel 23. Versículo de número 11. Que diz assim: Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samar era um filho de Agé, ele era um dos valentes de Davi daquela época. Quando os filisteus atacaram Leí, ele tinha lá um pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas, onde ele plantou essa lentilha. Eu acho que você precisa entender isso. Ele plantou essa lentilha. Então, o livro, agora eu me lembro, o livro é de Jorge Linhares, chamava-se O Campo de Lentilhas. Samar plantou aquele campo de lentilhas. E a Bíblia diz que quando os filisteus chegaram, os judeus saíram correndo, os israelitas, o povo fugiu diante dos filisteus. No verso de número 12, querido, sempre deixa o versículo, só
só tira quando eu pedir. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Volta para o 11, por favor. Aqui, Samar se apresenta para lutar, brigar por um campo de lentilhas. Se você estudar assim bem, naquela época, campo de lentilhas não tinha muito valor. Lentilha é uma coisa que não tem muito valor. Não tem muito valor financeiro. Ele deve ser um campo que ele arou, que ele plantou, para que tivesse mais um tipo de alimento. Tinha outros alimentos mais caros, para que você puxasse a sua espada e fosse ir contra os filisteus. Eu quero dizer para você, não importa o que você tenha, custou o seu tempo, custou o seu dinheiro, custou o seu suor, custou a sua perseverança, a sua persistência, pronto, é seu, vale a pena. Não abra mão daquilo que é seu. Não abra mão daquilo que é seu. Não abra mão daquilo que é seu. Foi o que Samar fez. Era um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugia diante dos filisteus. Havia medo. Eles estavam com medo. Medo de que os filisteus eram numerosos. E aí no verso de número 12, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. Ou seja, eu imagino Samar puxando a espada ainda por campo de lentilhas e enfrentando vários filisteus, ondas de filisteus, hordas de filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. E o Senhor efetuou grande livramento. Deixa o versículo aí, por favor. E o Senhor efetuou grande livramento. Como é que nós vencemos? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Mas como é que acontece o milagre? Ou por que acontece o milagre? Ou por que Deus, como é que nós agimos, como é que Deus age diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem um par de dados e lá em cima ele joga os dados para saber se ele vai fazer um milagre ou não na sua vida, na vida de A, de B ou de C. Não, Deus não faz isso. Deus age segundo a sua fé. Deus age segundo a sua posição. Ele aguarda cada uma das nossas reações. Presta bem atenção. Muitas pessoas pensam que a graça de Deus nos permite não passar por nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum desafio. E nós, muitas vezes, cruzando os braços, achamos que Deus vai fazer alguma coisa por nós. Achamos que Deus vai fazer alguma coisa por nós a tal ponto que nós não precisamos levantar nenhum braço, nenhuma espada, que Deus vai fazer qualquer coisa. Então, nesse caso de Samar, presta bem atenção, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. Samar podia ter dito, olha, eu voltei para casa, o campo de lentilhas se perdeu, eles tomaram conta, estava na hora da colheita, o inimigo só chega na hora da colheita. O inimigo só aparece na sua vida na hora da colheita. Ele não aparece na hora que vai cultivar a terra ou vai semear na terra. Ele aparece na sua colheita. E aí o que Samar fez? Puxou da espada, defendeu aquele pequeno campo de lentilhas e feriu os filisteus. Sabe por que ele feriu os filisteus? Sabe por quê? Porque ele defendeu aquele pedaço de terra. E quando Deus viu que ele defendeu, aí então o Senhor efetuou grande livramento. Deus age esperando a sua reação. Quando Pedro falou, Senhor, deixa-me ter contigo sobre as águas, Jesus disse, vem. Quantas e quantas vezes Jesus despediu uma pessoa dizendo assim, vai, a tua fé te salvou. Porque aquela pessoa teve fé, porque aquela pessoa teve uma atitude, porque aquela pessoa teve uma reação, porque aquela pessoa teve um posicionamento. Deus espera o teu posicionamento. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas é contra principados e potestades. Por isso que nesses dias nós temos que nos levantar em fé contra principados e potestades que se levantaram para ir contra nós. A nossa posição faz toda a diferença. Deus está esperando a sua posição. Deus está esperando a sua reação. Deus está esperando a tua palavra. Deus está esperando a tua oração de vitória. Deus está esperando o teu louvor. Deus está esperando a tua gratidão. Deus está esperando.
Samar, ó, aí você fala assim, mas pastor, o campo de lentilha. Pastor, um campo de lentilha. Não tem problema. Querido, uma das coisas que mais me entristece é ver quantas e quantas pessoas abrem mão de bênçãos que Deus nos deu, bênçãos que Deus lhe deu, abrem mão dessas bênçãos, porque acham, não tem problema perder. Meu casamento está ruim, não tem problema. Minha família está ruim, não tem problema. O meu trabalho está ruim, não tem problema. A minha vida espiritual está ruim, não tem problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos fugiram da batalha contra os filisteus. E nenhum deles viu a ação, nenhum deles viu a intervenção de Deus. Nenhum deles presenciou a intervenção de Deus. Só um presenciou a intervenção de Deus, Samar, porque ele ficou e não fugiu. Vou repetir. Todos que fugiram não viram a intervenção de Deus. Mas aquele que ficou, aquele que lutou, esse viu a intervenção de Deus. Um campinho de lentilhas, não importa, é seu, não importa, teve o seu suor, não importa, teve a sua semeadura, teve o seu tempo, teve a tua vontade, ali é um sonho que você tem, não importa, você não vai abrir mão disso em nome de Jesus. Samar ficou, lutou. Mas porque ele ficou e lutou, ele provocou uma intervenção de Deus. Deus só age quando você fica. Deus só age quando você fica. Deus só age quando você fica e permanece na luta. O Senhor efetuou grande livramento. Está escrito lá, o Senhor efetuou grande livramento. Deixa eu falar uma coisa para você. Teria sido melhor fugir. Teria sido mais fácil fugir. Teria sido mais cômodo fugir. Vamos fugir, não tem problema não, vamos embora, não vamos orar não, assim, as coisas estão saindo pelos dedos, não tem problema não, não tem problema não. Querido, aquilo que Deus te deu, aquilo que você conquistou, com a sua fé, com a sua perseverança, com a sua semeadura, você não vai abrir mão em nome de Jesus. Como eu creio que essa igreja, nesse momento que nós estamos passando de quarentena, ela está passando por um momento de avivamento. O Espírito Santo está varrendo essa igreja toda. O Espírito Santo está varrendo os corações. O Espírito Santo está reavivando, está tirando as cinzas do altar, está reavivando as brasas. Pessoas estão voltando para Deus. Pessoas estão dizendo, eu estou com saudade de Deus. Eu estou escutando as lives, está sendo muito bom. Eu estou orando às 8h30 da manhã, está sendo muito bom. Muita gente está sendo avivado. Sabe por quê? Porque esses dias Deus vai fazer proezas. E nós não abrimos mão de nenhum de vocês. Nós não abrimos mão de nenhuma vida de vocês, nenhuma família. Nada. Não abrimos mão. Estamos orando todos os dias para que você esteja debaixo de proteção. Você, a sua casa e sua família. Em Apocalipse, você escuta alguns verbos em Apocalipse. Ele fala assim, guarda, protege, não perca. Apocalipse, você vê vários capítulos de Apocalipse, você vê assim, guarda, conserva, permanece, cuida. Guarda aquilo que você tem. Sabe, às vezes você vê, acontece um problema com a sua família, acontece alguma coisinha com a sua família, acontece um problema em casa com um filho seu, acontece um problema com um carro que foi roubado, acontece com alguma coisa que te traz um prejuízo e você simplesmente cruza os braços e diz, isso realmente acontece para todo mundo. Não abra mão. Em Gênesis 2,15, Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Guardar de quem? Tudo que Deus te dá é para você cultivar, é para você fazer aumentar, é para você semear, é para você cuidar, é para você guardar, é para você proteger, é para você dizer assim, Deus me deu e eu não vou abrir mão de nada. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no nosso coração. Senhor, nesses dias,
Senhor, que nós possamos nos levantar e caminhar no quarto, na sala e proclamar as tuas bênçãos, ler os teus salmos, levantar os braços e profetizar que são dias de colheita sobrenatural. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não aceito que nós vamos retroceder 1 milímetro sequer, 1 metro sequer. Nós não vamos retroceder de maneira nenhuma, em nome de Jesus, porque o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus Todo-Poderoso guarda nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso nos faz prevalecer, como fez Samar. Outro dia eu preguei sobre Ezequias, como seja o agente da mudança. Hoje eu quero pregar Samar, seja Samar, aquele que protege, aquele que não foge, aquele que enfrenta, e o Senhor o intervém, porque ele não fugiu, ele permaneceu. Tem uma historinha interessante, lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas capítulo 12, tem uma historinha interessante aqui, muito interessante. 2 Crônicas, capítulo 12. Roboão era neto de Davi, filho de Salomão. Quando Roboão assumiu o governo, Roboão foi péssimo, ele foi mau, ele bateu no povo, ele estraçalhou o povo, ele oprimiu o povo, tanto que o povo se dividiu, Reino do Norte e Reino do Sul. E aí começa todo o desastre, né? Eu só trouxe aqui Roboão para nós, no verso de número 2, Crônicas 12, 2 Crônicas 12, no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque Jerusalém tinha transgredido contra o Senhor. Pode falar. Com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Invadiram, tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque, que era o invasor. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença entre minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do Senhor tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deste, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Tá ok. Deixa aí o versículo número 10 na tela. Isso é uma história interessante. Por que essa história é interessante? Os escudos de Salomão eram escudos de ouro. Então, todas as cerimônias de Salomão, ele apresentava esses escudos de ouro. Era como se fosse um orgulho. Os escudos do rei são de ouro puro, pesadíssimos, são de ouro puro. Quando Sisaque, o povo de Israel naquela época era um povo sem muita expressão, um deserto. Na verdade, eles queriam, eram as riquezas, era da casa do Senhor, eles queriam as riquezas da casa do Senhor. Quando Sisaque invadiu, é porque ele queria o ouro, queria as riquezas, queria as pratarias, queria todo o acúmulo de ouro que ainda vinha da época de Salomão. Então, o que Roboão fez? Roboão, em lugar dos escudos de ouro, ele fez escudos de bronze, entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Ou seja, ele resolveu o problema. É escudo de ouro, foi roubado o escudo de ouro, faz escudo de bronze. Essa história tá tudo bem, perdi, né? Roboão já perdeu o reino do norte, que eram 10 tribos, ficou só com 2, reino de Judá no sul,
E perdeu toda a riqueza que tinha dentro da casa. E o que ele fez? Olha, senhor, gente, olha, bronze também dá, né? Limpa o bronze, passa um pano, passa um caol nele, fica bonito pra caramba. Faz de conta que, né, é de ouro. Nós fazemos isso também, sabia? Nós nos entregamos a ele. A gente perde, a gente é roubado, a gente é estrupiado e fica tudo bem, tá bom. O que você faz? Não era de ouro, agora põe de bronze, não tem problema não. Tá bom, tá tudo bem. Sabe, se tá tudo bem, você sabia que às vezes eu ligo para as pessoas e pergunto assim, aí meu irmão, como é que tá? Ele fala, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Às vezes é a maior mentira do mundo, tá tudo bem. Às vezes não está tudo bem. Às vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos substituindo os nossos escudos de ouro por escudos de bronze. É uma inércia espiritual, é uma acomodação. Nós nos acostumamos com a perda, vivemos de aparências. Não se acomode com a perda. Não se acomode com a perda. Sabe, porque quando a perda vem, a pessoa fala assim, mas foi um problema de uma epidemia. Tinha uma epidemia, a epidemia era muito forte, a epidemia era uma coisa assim, todo mundo saiu no prejuízo. Aí você se acomoda com isso. Não se acomode com a perda. Lute, creia. Eu gostei muito de ter pregado sobre Ezequias, quando em 2 Reis 18... ele começa a falar sobre as qualidades de Ezequias. Uma delas ele fala assim, confiou no Senhor. Confiou no Senhor e não se submeteu a Senaqueribe. Antes de Ezequias não houve nenhum rei tão bom quanto ele. Nem depois de Ezequias não teve nenhum rei tão bom quanto ele. E ele confiou no Senhor, obedeceu os seus preceitos e não se tornou servo de Senaqueribe, o maior exército daquela época na história. Ele não se tornou servo. Ele era apenas Judá. Ele era apenas Jerusalém e suas redondezas. E ele não se dobrou diante de Senaqueribe. Essa é a palavra que eu quero dar para você. Quando você mergulhar seus alvos aqui, você está dizendo assim, o Senhor Deus do poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu creio, Senhor. Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há de conferir cada um desses pedidos. Oh Deus, nada, nenhum saco de lentilhas se perderá. Muito pelo contrário, nós teremos uma colheita sobrenatural. Não se acomode, não se acomode. A palavra que eu tenho para você, não se acomode. A palavra que eu tenho para você, não fuja. Aqueles que fugiram não viram a intervenção de Deus. Aqueles que ficaram viram a intervenção de Deus. Não fuja. Jogue fora os escudos de bronze, porque você tem direito a escudos de ouro que vieram que você herdou, que você ganhou. Não se acomode diante das perdas. Eu tenho aquela história de que está em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Essa é uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto e prego, que é quando se você for no 29, você vai descobrir que Davi foi lutar uma peleja que não era para ser feita. Ele errou estrategicamente. Ele pegou seus homens e saiu para uma peleja que não tinha tanta importância assim. Quando ele volta, os filisteus tinham invadido, os amalequitas, aliás, tinham invadido a sua cidade Ziglag, onde estavam todas as mulheres, todas as crianças, todo o gado, todos os seus pertences. É uma história muito triste, porque quando 1 Samuel 30, quando Davi volta e ele percebe que ele perdeu tudo, seus homens perderam as esposas, seus filhos, seu gado, seus pertences, seus valores, tudo havia sido roubado. A Bíblia diz que eles deitaram no chão e choravam. Eles choravam. A Bíblia diz, Davi e seus homens vieram à cidade e encontraram toda queimada. Suas mulheres, está no verso 3, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi, 1 Samuel 30, 4, então Davi, o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Olha só,
E também as mulheres de Davi foram levadas, a Ionã, a Abigail e a viúva de Nabal, carmelita. Davi não se angustiou, muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Deixa esse versículo aí, por favor. Olha só que coisa importante. Perda. Tiveram uma perda muito grande aqui. Eles perderam. Né? Eu acho que aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha só. Muitas pessoas cruzam os braços, agem de forma acomodada, porque acham que estão debaixo da graça de Deus. Graça de Deus é outra coisa. Aqui Davi errou. Davi não devia ter ido lutar uma batalha que não era dele. O que ele tinha que tomar conta, o que ele tinha que cuidar, ele não cuidou. Simplesmente ele foi correr atrás de uma batalha que não era dele. E recebeu um ataque na sua retaguarda. Seria muito normal que Davi entrasse num sentimento de culpa, de abatimento, que não desse para ele coragem de enfrentar Deus naquele momento. Enfrentar a Deus naquele momento. Por quê? Por causa da culpa. Eu sou culpado. Quantas perdas nós já tivemos por nossa culpa? Negligência, pecado, vício, não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos a voz das pessoas perto da gente, próximas da gente, não aprendemos com os erros do passado. Quantas vezes nós erramos, sabendo que estamos errando? Mas nada disso te impede de olhar para Deus, se arrepender e buscar em Deus a força para virar toda aquela situação. Aí é a graça de Deus que age. É essa graça, é isso aí que é graça de Deus. Graça de Deus não é você fugir da guerra e dizer assim, Deus vai resolver, não. A graça de Deus é você enfrentar. Quero que você lembre bem disso. Samar permaneceu, porque Samar permaneceu, viu a intervenção de Deus. Aqueles que fugiram não viram a intervenção de Deus. Aqui nós estamos vendo um homem que está escrito assim, e porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi pegou a Bíblia, abriu, leu um versículo, orou, levantou os braços e falou assim, Senhor Deus, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me deu, da minha família, do meu trabalho, do meu gado, das minhas ferramentas, das minhas armas, dos meus servos, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão do meu campo de lentilha. Davi se reanimou no Senhor. Agora, olha só que coisa interessante, olha só que enquanto aqui o povo falava em apedrejá-lo, porque estava em amargura. Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós entramos em amargura e procuramos um culpado. Em vez de nós sermos a solução, procuramos um culpado, alguém que não fez aquilo que você acha que deveria ser feito. Olha só. E outra coisa, meu querido, deixa eu falar. Enquanto o povo chora, Deus está de braços cruzados. Enquanto o povo foge, Deus está de braços cruzados. Enquanto o povo murmura, Deus está de braços cruzados. Enquanto o povo resmunga, Deus está de braços cruzados. Enquanto o povo reclama de alguém, Deus está de braços cruzados. Agora, olha só, verso 7, olha só. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi a estola. 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando? Eu vou perseguir o bando. Alcançá-lo-ei. Vamos lá. Olha só, preste atenção. Davi fez 2 perguntas para Deus. Perseguirei o bando? O Senhor me permite eu perseguir o bando? Olha só. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que Deus era maior do que aquele desafio. Davi sabia que Deus era maior que toda aquela situação. Ele só queria ter a bênção de Deus para o que ele ia fazer. Davi não disse, eu acho que nós vamos lutar contra os amalequitas, correr atrás dos amalequitas. Ele não falou isso. Ele falou assim, o que Deus acha? O que o senhor acha? Alcançá-lo-ei? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? 2 perguntas.
Duas perguntas. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás. Davi perguntou: persigo? Alcanço? Deus responde: persegue, você vai alcançar e você vai libertar tudo o que você perdeu. Quando você permanece, quando você puxa a tua espada, quando você fica na batalha, você vê a intervenção. Davi fez duas perguntas, Deus respondeu três. Davi fez duas perguntas, Deus respondeu três. Sim, pode perseguir, você vai alcançar e você vai libertar tudo aquilo que foi roubado da sua vida. E eu quero dizer para você, esses dias, alcançarás os teus inimigos, perseguirás os teus inimigos, alcançarás os teus inimigos, e Deus devolverá, restituirá tudo que o teu inimigo levou, em nome de Jesus. Tudo, 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 tudo. Abra bem. Quando o deserto termina, começa a relva. Quando o deserto termina, começa a grama verde. Quando o deserto termina, a bênção, o fruto chega na sua vida, em nome de Jesus. Davi fez duas perguntas, respondeu três. O Senhor respondeu três. Deus quer a restituição de tudo. Deus quer a restituição de tudo. Davi errou porque entrou numa guerra que não devia ter entrado. A batalha não era dele. Mas ele não se sentiu culpado a ponto de isso impedi-lo de entrar na presença de Deus e dizer para Deus: Deus, o Senhor está do meu lado? Posso me levantar? Vou alcançar? Deixa eu falar uma coisa, querido. Aqui se manifesta a graça de Deus. Muitas pessoas hoje, nesses dias, estão de braços cruzados, dizendo: eu errei, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, se eu soubesse assim, se eu soubesse assado. Não importa, permanece, puxa a espada, vai para o teu campo de lentilha, que o Senhor prevalecerá. Não fuja, porque o Senhor prevalece. Quando você puxa a tua espada, quando o Senhor puxa a tua oração, quando você puxa a tua palavra de fé, palavra de fé, palavra de fé, palavra de fé. Deixa eu falar uma coisa para você, já estou terminando aqui. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo e disse assim: eu não te largo até você me abençoar. Você acha que Jacó era mais forte do que o anjo? Deus quer você lutando. Deus quer você lutando. Deus quer ver a sua atitude. Deus quer que você não entregue os pontos. Deus quer que você não entregue os pontos. Deus quer ver você lutando. Jacó, com certeza, não tinha forças, nem estatura para vencer o anjo. O anjo se deixou vencer por Jacó. Mas porque Jacó lutou, Jacó lutou. Deus quer te ver lutando. Jacó venceu o anjo, porque Deus viu Jacó lutando. Provérbios 24:10, acha para mim rapidinho aqui. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco, se você recua no dia, se você foge no dia da angústia, a tua força é pequena. A maneira como você se comporta diante do problema, a maneira como você se comporta diante das situações adversas, determina o que nós vamos experimentar da parte de Deus. Aprendemos a lutar, precisamos aprender a lutar, aprender a não se acomodar com as perdas. Parte para cima, seja ousado, seja Samar. Sabe por que Samar pegou aquela espada e foi lá para o campo de lentilha? Sabe por quê? Porque ele confiava no Senhor, assim como Ezequias. Eu quero chamar a equipe de música agora. Nós vamos cantar uma música, Restitui. Pode ser essa música? Pode? Ezequias não serviu Senaqueribe. Domingo passado nós tivemos duas palavras que estão no YouTube. Eu queria te convidar
né? Recebi hoje uma mensagem do meu querido Telmo, ele dizendo que está participando das lives. Abraço, Telmo, Silvana, toda a família, em nome de Jesus. Todas essas pessoas que estão mandando agora o WhatsApp, no Facebook, no Instagram, seus pedidos de oração. Um abraço a todos que estão aqui nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Ezequias não serviu. Ezequias não serviu a Senaqueribe. Sabe por quê? Porque ele lutou. Um abraço às pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Alguém aqui traz os pedidos de oração, por favor. Vamos mergulhar os pedidos de oração. Vamos declarar os pedidos de oração aqui em nome de Jesus. Nós temos pessoas do Brasil, fora do Brasil nos assistindo. Teresópolis nos assistindo. Friburgo nos assistindo. Temos gente em Minas Gerais nos assistindo. Oh, que bênção. Graças a Deus que as mídias estão nos levando mais longe. Essa igreja não vai deixar você ficar de braços cruzados. Você vai ser aquele que vai puxar da espada e dizer: esse campo de lentilha é meu e eu não vou abrir mão do meu campo de lentilha, porque o Senhor me deu e eu vou lutar, e o Senhor vai prevalecer contra os meus inimigos. Aleluia. Eu tenho aqui. Queria ler alguns nomes. Algumas pessoas colocaram ali no Instagram, no Facebook ou no YouTube, né? José Carlos pediu oração pelo seu cunhado, Jaime. Amanda, oração pela nação. O Castelo pediu oração pela sua família. Alessandra, oração pela sua vida profissional, pelo seu crescimento espiritual. A Sueli, pelo sofrimento pelos sobrinhos que são enfermeiros, né? A MS Silva pede direção de Deus. Fraga pede que a quarentena acabe. Janaína pede o amor e a misericórdia de Deus. Bispa Amélia pela sobrinha Cristiane. André Rangel pede pelo Lucas Augusto, que está em CTI em coma, está no CTI em coma. A Elaine, que sobrenatural seja sobre a vida dela, sua casa. Emanuele, moradia, área financeira. Tem mais alguns outros pedidos que nós estamos ali colocando no papel para estarmos mergulhando aqui. Todos os pedidos que vocês colocaram no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós anotamos, não foi deixado nenhum. Se eu não li aqui, não fique chateado, porque vai ser mergulhado, porque nós não perdemos nenhum, tá? Então nós estamos toda terça-feira mergulhando esses pedidos e Deus fará o impossível. Amém? Vamos lá, bispo. Mergulha aí, mergulha. Aleluia, chegou a hora de você manifestar a sua fé. Está na hora de você puxar a espada, ir para o seu campo de lentilha e dizer: o inimigo não vai levar um grão sequer. Um grão sequer. Ele não vai levar, em nome de Jesus. O sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, enche tudo. Eu quero de volta o que é meu.
mergulhou 7 vezes no rio. Eu mergulho agora esses pedidos e declaro: seja feita a tua vontade, 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 em nome de Jesus. Eu quero de volta o que é meu. Restitui. Queremos orar também pela Rosângela, pela venda da casa, pela sua saúde, pela Cláudia, Amém. pelo futuro da sua empresa. Amém. A Sueli pelos sobrinhos, já falamos. A Sandra pela sua funcionária. O Fernando liberar a caixa do correio. Oração pelo Moisés. O Cláudio pede proteção para a família, vitória na justiça. O Igor pede saúde e proteção. Ele é um recém-transplantado. Também vamos estar mergulhando aqui 7 vezes esses pedidos aqui que vocês enviaram pelo WhatsApp, tá bom? Aqueles pedidos foi pelo Instagram, pelo Facebook. Esses aqui foram enviados pelo nosso número do WhatsApp, que eu vou pedir para colocarem na tela aí, se for possível. E aí você envia para o nosso WhatsApp também os pedidos que nós vamos estar lendo e mergulhando aqui toda terça-feira. Atenção, atenção. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós temos um momento de oração no Instagram, Sara Recreio. Sara Recreio, no Instagram, Sara Recreio, 8h30 da manhã, de 8h30 até 8h45, 8h50. Algum pastor nosso estará lendo um versículo e compartilhando com você, para que você amanheça seu dia na presença do Pai. Eu quero te fazer um convite. Nessa sexta-feira, no nosso canal de YouTube, Sara Recreio, Sara Nossa Terra Recreio, nós vamos estar tendo nossa festa profética, sexta-feira, festa da Páscoa. Começa às 9 horas da manhã, vai até às 13 horas. Não perca, se prepare para esse momento. A Páscoa é uma festa, faz parte de uma das ordenanças, festas que Deus ordenou que nós festejássemos. O importante dessa festa é o conteúdo que ela tem, é a bênção que ela tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Por quê? Porque você não foge da luta. E quando você não foge da luta, o Senhor prevalece no seu desafio. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível para teus inimigos. Sabe por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Praga alguma alcançará a tua casa. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. 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 Em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Amanhã, 8h30, eu te aguardo, Sara Recreio no Instagram.